Você pode dizer para o irmão do lado aí, que bom que você veio. Deus se alegra com a tua presença. O Senhor se alegra com a tua presença aqui. Vem. Vamos adorar o Senhor? Vamos. Com o nosso louvor. Eu vou convidar vocês para a gente ensaiar um louvor primeiro, tá? Esse louvor é um louvor novo no nosso repertório, mas ele não é novo. É para variar. Né? E esse aqui vale só para o ensaio. A gente vai começar fazendo um ensaio. Vamos ensaiar? Daí depois a gente vai cantar valendo para o Senhor. Agora é para o Senhor também, mas depois vai ensaiar primeiro um pouquinho. Pode ser? Amém? Aí é a primeira vez que a gente vai cantar ele. Mas a gente vai declarar a formosura, a beleza desse Deus maravilhoso, Rei de toda a terra, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que é todo poderoso, e aquele que vai entrar com providência em tudo aquilo que nós precisamos nesse tempo. A nossa nação vai se render ao Senhor. Amém. E vai reconhecer que há um rei. E há um rei que reina sobre toda a terra. E que reinará sobre o Brasil também. Amém? Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. De novo. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Depois a gente vai cantar de novo para ele, o Senhor. Amém? Amém. Shalom, igreja. Tudo bem com vocês? Nós estamos vivendo um tempo em que, na realidade, nós ficamos meio assim, boquiabertos do que tem acontecido, né? Porque não era isso que estava no nosso script. No nosso script, nós queríamos que as coisas tivessem acontecido com relação ao governo, com relação às coisas, né? E aconteceram depois da eleição,
mas nós sabemos que Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E nós descansamos nisso. E eu gosto muito de um salmo, o Salmo 121, porque você sabe que lá onde nós moramos, no Camobi, não sei onde vocês moram aqui, eu creio que não acontece a visão que nós podemos ter. Nós abrimos a porta da nossa sala, abrimos a janela do nosso quarto, nós nos deparamos com uma cadeia de montanhas. Então, eu nem sei onde aquela cadeia de montanhas, ela vem, não sei de onde, e passa ali na frente da nossa casa. Então, eu e o Enéas, nós fizemos atos proféticos, declarando palavras sobre os montes. Profetiza, né? Deus falava para o profeta, profetiza sobre os montes. E muito nós profetizamos sobre aqueles montes que estão à frente da nossa casa. E hoje eu vou ler esse salmo que fala sobre os montes. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Nós clamamos por socorro. Nós queremos socorro da parte do Senhor. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. O que quer dizer isso, tosquenejar? Sabe o que quer dizer? Não dorme, não cochila. Então, o Deus que nós servimos, ele não dorme e ele não cochila. Ele está sempre atento. E ele governa, como eu disse, sobre tudo e sobre todos. O Senhor é quem te guarda. Diz assim, o Senhor é quem me guarda. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é quem me guarda. À tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Essa palavra é muito forte. O sol, ele não vai te queimar, ele não vai te prejudicar. E nem a lua de noite vai fazer alguma coisa contra ti, porque Deus, ele nos protege de todas as formas. O Senhor te guardará de todo mal. Diz assim, profetiza para ti mesmo, o Senhor me guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Amém? Então, essa é uma promessa do Senhor sobre tudo aquilo que Ele tem prometido para nós, que somos a sua noiva. Porque uma coisa eu aprendi desde quando eu era pequenininha, eu ia para a escola dominical, e depois ouvia os grandes corais que eu podia contemplar, que sempre o povo de Deus diz que Deus, ele é fiel. Ele é fiel e ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Porque ele é fiel. E é um atributo de Deus e ele não pode ir contra ele mesmo. Ele é fiel e ele vai cumprir o que ele tem prometido para nós, o que ele tem prometido para o Brasil, o que ele tem prometido para a tua família, porque ele é fiel. Amém? Então, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Sempre quando vocês quiserem, vocês profetizem sobre os montes. Né? Ó montes! Eu e o Enéas gritávamos, ó montes! Porque nós moramos num lugar assim, quando a gente caminha, é uma montanhazinha, né? O alto da colina, no caso. A gente olhava e dizia, ó montes! Escutai. E profetizávamos. Então, nós cremos que tudo que nós falamos é algo importante para o Senhor, é importante para o
reino das trevas, porque ele pode pegar alguma coisa e é importante para Deus, porque Deus, ele cuida de nós. Amém? Então, é essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Nunca esqueçam desse salmo, Salmo 121, que é quando nós elevamos os nossos olhos para os montes e clamamos por socorro. Nós estamos já clamando. E eu creio que Deus vai nos ouvir. Amém. Amém, glória a Deus. Ali tem montes, né? A gente não está vendo, mas eles estão ali. E nós não precisamos ver. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, nesse momento, como se estivesse olhando para os montes, você pode declarar: ó montes, Amém. o Brasil vai se render ao Senhor Jesus. Amém. Ó montes, o Brasil vai ser liberto dessa escravidão, dessa mentalidade progressista. Ó montes, nós veremos o Senhor reinando sobre a nossa nação. Ó montes, as nossas famílias serão protegidas pelo Senhor o tempo todo, não importa o que fizerem. Nós seremos livres, nós somos livres. Ó montes, que venha o tempo novo do Senhor sobre a nossa nação. Montes, que cada crente, que cada cristão, cada discípulo da nossa nação venha a ser, nesse momento, tocado pela presença do Senhor, e que venha uma unção de coragem, uma unção de ousadia, que venha a convicção que só o Senhor é capaz de dar, de que nós veremos a vitória, e que nós seremos libertos das amarras do inimigo nesse tempo, e nós não veremos eles continuando com toda essa tristeza que está acontecendo aí fora. Senhor, liberta-nos, Senhor. Ó, montes, vem com a liberdade sobre nós, Senhor. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, doce presença, doce presença. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de estar. A presença. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados. Tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva.
O mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir que vocês, nós vamos orar uns pelos outros hoje, bem? Procura uma pessoa aí, não precisa ficar muito perto, né? A gente está aí, mas ora, né? Acha um irmão aí, e ora junto com a irmã procura a irmã, o irmão procura a irmã. Vamos orar uns pelos outros. Nosso papel, né, aqui é abençoar a saúde, né? Abençoa as finanças, abençoa a casa, abençoa a família. Abre a boca, não feche. Abre a boca, não feche.
Nós exaltamos a Ti, Senhor. Pai, sela no mundo do Espírito, Senhor, tudo que foi orado. Nós ligamos a terra, Senhor, para que seja ligado no céu, Senhor, a bênção do Senhor, por nosso a bênção do Senhor sobre Deus, sobre a igreja do Senhor, a bênção de Deus sobre a nossa cidade, a bênção de Deus sobre as nossas famílias, a bênção de Deus sobre a nossa nação, Senhor, a bênção de Deus sobre as nações da terra, em especial, a bênção do Senhor sobre Israel. Haja paz em ti, Jerusalém. Haja paz em ti, Jerusalém. Jerusalém esteja seguro, Israel esteja seguro, debaixo da potente mão do Senhor. Nós oramos, Senhor, declaramos a bênção do Senhor. Venha o teu reino nessa noite sobre nós. Seja feita a tua vontade, Senhor. A tua vontade seja estabelecida, Senhor. A tua vontade seja estabelecida. A vontade seja estabelecida na vida de cada um de nós. No nosso futuro, Senhor, esteja a boa mão do Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Vamos fazer sempre declarações abençoadoras. A Bíblia fala isso sobre essa oração do justo, né? Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Quando a gente fizer isso, nós vamos ter uma prática de orar uns pelos outros. Se tiver alguma situação, peça, olha, eu peço que tu ore por isso. Estou com um problema financeiro, estou com um problema no trabalho, estou com um problema na saúde. Sentem, por favor. Bem? Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Você pode dizer isso bem forte. Muito forte. Você adequado no seu coração que quando orar, algo do Senhor está acontecendo. Algo está se movendo. Amém? Quando eu abro a boca, proclamo a palavra de Deus, é a boca de Deus na terra sendo usada. Amém? Glória a Deus. As crianças vão passar? Bem, eu quero falar com vocês um pouquinho algo que o Espírito de Deus está mexendo comigo nesse tempo, né? E estou lendo algumas coisas sempre e está puxando então muito para isso sobre o culto, a importância do culto. Nós temos que prestar atenção nisso, a importância que tem o culto no desenvolvimento de uma cidade, no desenvolvimento de uma nação, no culto. Quantos cultos será que nós temos aqui em Santa Maria? Quantos irmãos têm noção do poder de levantar um altar? Maurício, desliga para mim aqui, por favor. O poder de atrair a presença de Deus para uma cidade. A Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Quantos já leram isso? Você acredita nisso? Eu creio que sim. Alguém mais? Acredita nisso? E os filhos da treva são mais prudentes que da luz? Amém. Se alguém quiser um dia desse fazer um tour comigo, sexta-feira, depois da meia-noite, a gente anda em alguns lugares da cidade e vocês vão ver os filhos das trevas trabalhando. Eu saio à meia-noite, se eu chegar às 6 da manhã, passa naquele lugar de novo, eles estão ali, então, cultuando a Deus, o Deus deles, o D minúsculo. Eles estão abrindo portais, então, com oferendas, com ofertas a demônios. Né? E nós temos que entender o poder do nosso culto.
Eu quero trazer essa reflexão para vocês hoje, essa meditação, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas para que a gente possa entender o que Deus quer fazer através de nós. Através de nós, através do Ministério Shalom, a nossa cidade vai ser transformada. Amém. Bem? Mas nós precisamos nos atentar para aquilo que nós estamos fazendo. Então, o culto ele é de uma extrema importância. Então, quando nós viemos aqui no domingo e nós estamos celebrando o culto, por isso eu digo, olha, tenha preocupação com o culto. Tenha preocupação de estar aqui com o culto. O Senhor te levantou para fazer diferença na cidade. Quando nós levantamos um altar de adoração neste lugar, e alguns irmãos em outros lugares, né, nós trazemos uma oferta que abate todas as ofertas. Amém. E a nossa semana, então, ela vai ter portais de trevas fechados, porque nós levantamos um altar ao Rei dos Reis, ao Rei de toda a terra, aquele que domina sobre principados, potestades, dominadores, aquele que tem poder sobre tudo, aquele que tem poder sobre autoridades, aquele que bota reis e tira reis, aquele que deixa o homem mudo se ele falar demais, aquele que cega uma autoridade se ele começar a brincar, né, de rei e de Deus. Aquele que transforma o rei no boi, bota ele a tomar sereno, a palavra diz isso. Então, nós somos a ligação, né? A ligação através do sangue de Jesus com o reino de Deus, para atrair ele aqui para a terra e para haver uma grande transformação. Amém? O que acontece com a gente? Por que a gente perde um pouco o foco daquilo que nós deveríamos fazer? E eu quero trazer, eu quero que, se vierem, né, forem convidados a trazer uma palavra aqui, tragam com essa dimensão de poder e autoridade que nós temos, no nome de Jesus. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele vem da parte de Deus e ele entra em nós, né? No espírito, o nosso espírito, então, morto, e traz vida. Amém? E nós passamos, então, a ter vida de Deus em nós. Mas nós estamos olhando para as coisas, nós estamos ouvindo as coisas, né? E nós estamos acessando o mundo. E a nossa alma é alimentada com isso. Estou olhando, o carro lá, que carro bonito, né? Vou comprar um carro daquele, aí meus olhos começam olha aquela casa, que casa bonita, olha. Então a gente começa a pensar assim, nós temos que ter os nossos olhos no Senhor. Olhando, a palavra diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Rei de toda a terra. Então meus olhos têm que estar nele, meus ouvidos têm que estar nele, para eu não me desviar então do chamado que Deus tem para mim. Quando eu olho isso e eu começo a me desviar daquilo que Deus me chamou, o que acontece? A minha vida ela começa a ser dominada ela começa a ser regida pela minha alma. Aí eu passo a ser um crente emocional. Então, se eu estou bem, eu venho no culto. Se eu não estou bem, eu não venho no culto. Se eu estou chateado, o irmão falou aquilo para mim, então eu não venho no culto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o irmão falou alguma coisa que eu não gostei, eu tenho que vir no culto e eu tenho que pedir perdão para o irmão tem que pedir perdão para mim. A gente tem que se consertar e continuar fazendo a nossa... cumprindo a missão que nós temos aqui na Terra. Amém? Então eu quero que tu entenda isso. Coloca os teus olhos no Senhor, porque o Senhor quer te usar como Ele nunca antes usou. Amém. Amém. Amém? Pode ser aí pro irmão que está do teu lado aí, coloca os olhos no Senhor. Chegando irmãos ali, alguém recebe ali, por favor, vem. Shalom, bem-vindos, boa noite. Shalom, boa noite. Então, muito importante os nossos olhos eles estarem no Senhor, né? E o que a gente vê? O povo bota o olho na dificuldade, o olho na enfermidade,
né? Parece que o Deus que a gente serve, ele não é poderoso para resolver essas coisinhas. Como eu falei no início, é o Senhor que coloca reis, é o Senhor que tira reis. É outra coisa? É outro órgão? Não, é o Senhor. Então, ele é o Senhor de toda a terra. Amém? Então, eu quero falar com vocês um pouco sobre culto. O interessante disso é eu saber quem é que eu estou cultuando, quem é que está regendo a minha vida, se é a minha alma ou se é o meu espírito. Tem que ser o espírito. O reino de Deus, ele é regido com o fluxo assim, espírito, alma e corpo. Então, tem que acontecer algo no meu espírito, tem que ser do espírito, não pode ser da alma, né? Para que se manifeste, então, no mundo natural, no mundo físico. Amém? Primeiro nasce o espírito, depois emoções curadas e depois a expressão então, daquilo que Deus quer fazer. Salmo 100, pode colocar para mim, por favor? O Salmo 100, eu acho ele interessante porque ele vai fazer essa introdução do culto, né? Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Preste culto ao Senhor com alegria. Olha só, com alegria, né? A minha alma vai jogar contra mim. Então, se eu tiver com algum tipo de enfermidade, se eu tiver chateado com alguma coisa, ela vai tentar roubar a alegria que o Espírito produz. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Entre na sua presença com cânticos alegres. Né? Nós já cantamos aqui alguns, né? Reconheço que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o teu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem em suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Olha só, entrem nas suas portas com ações de graça. Nós temos que entrar agradecendo. Nossa introdução do culto que foi isso, né? Não, o Senhor, olha, o Senhor é bom. Nós cantamos isso. Nós precisamos ter esse entendimento. Pois o Senhor é bom, o seu amor é leal e eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Esse é o nosso Deus. E essa é a maneira de nós entrarmos, então, na presença do Senhor. Amém? Então, com alegria, com júbilo, sem murmuração, né? Nós temos que dar ordem para a nossa alma. Te aquieta, eu estou no culto. Fica na tua. Não te movimenta, né? Eu vou entrar com alegria. Eu não vou ficar pensando em problema. Saber que Ele é o Senhor, nós somos ovelhas do Senhor. Ovelha é mansa. Ovelha, ela precisa andar perto do pastor. Então, somos dele. Ações de graça, hinos de louvor, né? Cânticos. Bem dizer o nome do Senhor e reconhecer que Ele é bom. Ele é bom. Pode dizer isso? O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Você sabe que... Quantos já viram... já tiveram perto de um lago, né? Um açude, seja lá o que for, e jogou uma pedra, né? Jogou uma pedra lá e a pedra bateu. O que acontece? A pedra caiu Dentro da água. dentro da água. Tipo, cria uma onda, e essa onda começa a abrir. Quando tu fala das verdades do Senhor, o Senhor é bom, tem uma pedra caindo na cidade. A bondade do Senhor se espalha. Por isso é importante a gente profetizar. Por isso é importante a gente abrir a nossa boca. Amém? Então nós vamos falar sobre culto. Culto é isso aqui, gente. Ter alegria na presença do Senhor. Reconhecer Ele. Ele só vai operar quando eu reconhecer quem Ele é. De fato, né? Algo espiritual. A igreja do primeiro século, né? Lá em Atos, pedi para Isa botar para mim, Atos 2, do 42 a 47, ela tinha uma maneira de andar. Ela entendia isso, né? E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles queriam aprender essas coisas. E a comunhão, o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades, até o 47, isso. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração.
louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, essa igreja, ela tinha um padrão. Ela sabia o que tinha que fazer. Diariamente, ela exercitava, então, a fé. E nós temos que, como culto, nós temos que voltar às veredas antigas. Aos caminhos antigos. Aos caminhos antigos. Nós temos que voltar para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? E nós temos que nos exercitar nisso. E esse é o desafio desse tempo para nós. Nós vamos viver o melhor ano da nossa vida. Bem? O que estão tentando mostrar para a gente? O contrário. Então eu quero que tu entenda isso. Os olhos naturais, eles vão tentar alimentar a alma e te destruir. Não é, Vanderlei? Eles vão tentar te destruir, te matar. A palavra lá em João 10:10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Vocês entendem isso? Então, se eu botar o olho nessas coisas, meu olho tem que estar no Senhor, minha boca tem que estar na palavra de Deus. Eu sou esse instrumento, então. Amém? Então, é um tempo que Deus está levantando a igreja do último tempo, né? Jesus, quando encontra a mulher samaritana lá em João 4:23, ele diz que o tempo vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não diz que vai adorar na alma, né? É em espírito. Em espírito e em verdade. Então, o que nós temos que buscar hoje é espírito, o Espírito de Deus. Nosso espírito está cheio do Espírito de Deus, vida de Deus e a verdade. Nós precisamos da verdade. Não existe meia-verdade. Meia-verdade é mentira. Então, a verdade. Como é que tu está, né? Se for falar com algum irmão, e o irmão também, ele vai dizer: olha, eu não estou bem. Eu vou orar contigo, então tu vai ficar bem. Amém? Vocês estão entendendo? Então, Deus, ele é o centro do culto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele promete estar aqui. E eu tenho que crer que ele está aqui. Então, se ele está aqui, eu não posso fazer um culto de qualquer maneira. Tem protocolos, nós falamos, acho que semana passada, né? Tem protocolos. Maior autoridade. Não existe outra autoridade tão grande quanto o Senhor. Ele está aqui. Ele marcou encontro com a gente. Então, nós temos que estar preparados para isso. Então, o Antigo Testamento, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles têm a adoração como uma atividade diária. Eu não posso pensar em ser um crente de domingo. Eu sou um crente de todo o tempo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e assim vai. Até o Senhor vir, e por toda a eternidade eu vou crer, eu vou ter posturas para realmente ter uma diferenciação, então, nesse tempo. Tá? Então, para a gente entender. Primeira coisa, então, que nós temos que prestar atenção. O culto, nosso culto pessoal. O resultado do culto de domingo vai ser o resultado do culto de toda semana pessoal, né? Da apóstola Raquel, da Cris, do Maurílio, do Maninho, e assim, coloca o teu nome aí. Então, aquilo que nós fazemos toda a nossa semana, como culto, ele vai se manifestar de glória de Deus neste lugar. Amém. Uma pergunta que eu faço para vocês, tá? Não respondam. Não respondam. Vocês estão satisfeitos com o culto que vocês entregam ao Senhor? O que a gente pode fazer mais? Ali, na palavra que nós lemos em Atos, fala que o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, que milagres e prodígios e maravilhas aconteciam, e curas, e uma série de coisas. Cego enxergava, coxo andava, né?
E aí vai. Se a gente prestar atenção no culto e realmente investir no culto ao Senhor, não só no culto de domingo, mas a nossa vida, né? Ela vai ser esse culto, as coisas vão começar a ter outro rumo. Amém? Vocês querem isso? Amém. Eu quero. Outro culto, né, que a gente vê que são as nossas células, era o culto nas casas. Nós lemos ali em Atos 2:46 que de casa em casa eles manifestavam então esse culto, né, esse repartir da vida de Deus. Então é importante a gente se preocupar também com o culto nas casas, com as células, participar de uma célula. É porque é nas casas que nós vamos levar, então, nós vamos manifestar esse poder com aqueles que não conhecem ainda o Evangelho. Porque muitas pessoas não vão vir aqui domingo. Porque eu pergunto para vocês, o que é melhor para o ímpio que está lá fora, aquele que está cheio está sem Deus e cheio de problemas e preocupações, é ir no restaurante da frente ou vir aqui dentro da igreja? Ele vai escolher um restaurante. Mas se tu convidar ele para uma reunião na tua casa, numa célula, vamos lá, né? Tu que está perto dele, convidar, ele vai participar. Porque ele vai quebrar com essa formalidade, então, do templo da igreja aqui. Amém? Então, eles faziam isso, nós temos que nos exercitar nisso. Vamos entrar agora nesse ano em casa de paz. Levar essa paz do príncipe da paz, né? Do rei de toda a terra, essa paz que excede a todo entendimento, nós vamos levar para dentro das casas. Então, nós já estamos orando, né, por essa estratégia que Deus nos deu, e Ele vai nos abençoar. Outro culto é esse culto. Então, no templo, né? A Bíblia fala que a igreja no primeiro século não tinha uma função evangelística. Por que ela não tinha função evangelística? Por que as pessoas não eram convidadas para esse culto? Para conhecer Jesus. Porque na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, tinha um crente chato, né? E às vezes o pessoal diz, fulano, olha, eu tenho amigos que disseram, eu aceitei Jesus porque o cara chato, ele sempre tinha uma palavra, ele sempre estava orando por mim, ele sempre não sei o quê. Pô, por causa disso, né? Esses cultos, eles não eram evangelísticos. E é muito melhor, né, uma pessoa conhecer Jesus através da tua vida, no trabalho, né, no dia a dia, numa célula. Quando ela vem para cá, ela já teve um contato com uma oração, com uma conversa, né? Já tem intimidade com alguém. Então, muito, muito importante isso. Então, a função desse culto, ele era encorajamento e adoração. Então, aqui, nesse culto, acontece aquilo que nós fizemos aqui, um orando pelo outro, um abençoando o outro, a gente cantando juntos, né? A gente fazendo orações juntos, falando a palavra de Deus, fazendo declarações abençoadoras. Era para isso esse culto. Não quer dizer que a gente não possa convidar alguém para vir. Amém? Então, o evangelismo dava então no dia a dia. E uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção de vocês, que esse culto aqui é o que nós podemos ter mais próximos do céu. É o culto público. Amém? É a semelhança mais próxima do que está acontecendo no céu. É nesse culto. Porque a ideia de Deus é que todos os crentes de todas as eras, todas as épocas, né? Eles se juntem num grande rebanho e estejam com Deus eternamente, louvando e adorando a Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. E quando nós chegamos aqui, nós pedimos que o caminho do céu seja aberto através do sangue de Jesus, que a palavra diz, e haja uma conexão com o louvor que há no céu, com o nosso louvor. Então, esse lugar, né, ele é o céu na terra. Amém.
céu na terra. Eu tenho que ter esse entendimento. Você já imaginou se Deus resolvesse descer do céu e botar um pé aqui, o que aconteceria? O que a palavra diz sobre isso? A terra não suporta o Senhor. Ela desintegra com a presença de Deus. O homem, né, o homem nesse corpo de pecado, como a palavra fala, chegar na presença de Deus, ele morre. Mas cultuando a Deus, atraindo a presença dele, vem a glória dele. E vocês não se assustem se a gente sentir alguma coisa e cair, né? Porque a presença dele realmente ela faz isso. A palavra diz que o crente cai em êxtase com essa presença de Deus. Então nós temos que atrair essa presença, para que realmente esse lugar seja o céu. Amém? Eu vou falar um pouquinho sobre esses elementos do culto. Leitura e pregação da palavra de Deus. Por que é importante a leitura e a pregação da palavra de Deus? Ela explica e esclarece. Então, quando nós estamos falando aqui, está vindo esclarecimento daquilo que Deus quer fazer. Ela traz essa orientação da vida diária do cristão. Então, nós ministramos a Deus louvor e adoração. O Senhor recebe, né? Nós ofertamos, nós, né, pagamos nossos tributos a Deus e Deus, então Ele dá uma palavra de direção. Ele edifica a igreja. A igreja é consolidada, então. Leva as pessoas à fé. A fé vem pelo ouvir, no ouvir da palavra de Deus. Eu saio daqui crendo. Não, Deus vai. Se eu estou com um problema, Deus vai resolver. Deus vai me ajudar. Deus vai me dar força. Deus vai me dar valentia para encarar a situação. Vem consolo e ânimo. E uma coisa importante que a palavra faz. A palavra tira as pessoas da inércia. Tu já te sentiu travado, parado alguma vez? Puxa. Se tinha batado. Eu já. Sabe aquela sensação que não está acontecendo as coisas? É inércia. Não anda. Então, quando tu vem no culto, tu anda. Eu tinha um exemplo muito interessante sobre inércia, né? Que era alguém andando com os pés amarrados no pedal da bicicleta. Né? Uma experiência interessante, né? Vai pedalando, aí tu cansa, aí tu para, aí tu cai. O importante está aqui, porque aqui nós tiramos o cordão dos pedais e a gente vai andar na presença de Deus. E a gente vai ver, então, o milagre acontecer. Então, primeira coisa, a palavra de Deus. Esse ano, né, está lá no forno já, uma proposta de leitura da Bíblia o ano todo. Quantos já leram a Bíblia uma vez no ano todo? Nós precisamos nos desafiar a ler a Bíblia. Bem? Desafiar. Aqui tem a chave para tudo. Esse livro tem resposta para tudo. Esse livro é o único livro que o autor está junto com a gente. Então, eu preciso ler. Eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia as primeiras vezes, aí eu... Conhecimento, mas é em francês. Vou ter que falar em línguas aí. Eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia a primeira vez e entrou nas genealogias. Eu digo, meu Deus, né? Eu com aquela minha cabeça, era um adolescente, parece corrida de cavalo esse negócio, né? Fulano, né? Aí nasceu fulano, que nasceu fulano, que nasceu... Então vai ter coisa, mas ao longo das leituras a gente começa a abrir o entendimento. Deus é muito organizado, por isso as genealogias, né? Amém? Então nós precisamos entender isso, tá?
A Bíblia diz no Salmo 133, no final, que é importante, né, a leitura da palavra. E é aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, nós precisamos saber essas coisas. Outra coisa é a oração, que nós lemos também em Atos 2:42, né? Oração que pode ser adoração, pode ser invocação, confissão, petição, agradecimento e intercessão. Então, uma oração dinâmica. Não é aquela reza, né? Deus está querendo nos exercitar em oração. Nos exercitar. Nos fazer ousados em oração. Eu preciso crer que a minha oração, então, é ouvida. Nós falamos juntos aqui, né? Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Então, muito pode. Ela não diz a pouco pode. É fraquinha, não. Ela diz que muito pode. Se diz que muito pode, então eu preciso orar. Preciso orar pela minha família. Preciso orar pelos meus irmãos. Preciso orar pelos projetos. Preciso orar pela igreja. Preciso orar pela nação. E o que o inimigo coloca na mente, né? Vai na mente e coloca. Não adianta. Não é assim? Alguém já teve essa experiência? Não adianta orar, está gastando o teu tempo. Tu acha que o inimigo vai dizer outra coisa? Eu quero te lembrar de uma coisa. Né? Eu quero te lembrar de uma coisa. Essa tua oração vai fazer um estrago no mundo espiritual. Tu acha que o inimigo vai dizer isso? Ele vai dizer, não adianta. Tu é um fracote. Não é isso? Tu é um covarde. A gente estava falando sobre essa palavra lá em casa. Deus não nos deu espírito de covardia, de timidez, mas nos deu espírito de fortaleza, ousadia, amor, moderação. Esse é o espírito. Então, nós somos valentes. Pode dizer, eu sou valente? Eu sou valente. Não me convenceram. Diga, eu sou valente. Eu sou valente. No Senhor, eu sou mais que vencedor. Amém. Tem que dizer isso. Então, quando te levantar por qualquer situação, está orando à madrugada, ou de manhã, ou entrou no teu quarto de tarde, a hora que for, entra com essa ousadia. Não, eu entro no mundo espiritual no nome de Jesus, na autoridade do nome dele, não no meu, no nome dele. E eu declaro isso, declaro a bênção sobre a minha família, declaro a cura da enfermidade, declaro o fim da falência, e aí vai. Às vezes a gente não quer sair do lugar onde a gente está. Tamanha unção de Deus. A unção de Deus vem nisso. Por isso, eu penso muito no culto. E falar do culto, da importância do culto. Porque há uma unção neste lugar. Há uma unção sobre a tua vida. E eu, como estava falando no início sobre a alma e o espírito, eu não entendo isso. E se eu não dou culto ao Senhor no espírito, a minha alma me desvia. E nós estamos sempre cultuando. Agora, eu pergunto, a quem nós estamos cultuando? Se for na alma, não é Deus. Eu garanto para vocês, não é Deus. E a nossa alma, ela engana. Por isso tem que ser no espírito. Eu tenho que ter essas convicções. Não, eu vou lá no nome de Jesus e as coisas vão se transformar. Eu vou lá no nome de Jesus porque eu tenho uma obrigação com Deus. Ele me salvou, ele me libertou, né? Ele perdoou os meus pecados, ele transformou minha vida. E aí vai, cada um de nós tem testemunho. Não é assim? Então, a oração é algo assim fundamental. A oração é essa comunicação com o céu. Gente, o céu está aberto para nós. O céu está aberto. O caminho foi aberto, o véu se rasgou. Então, eu não preciso estar, né? Eu posso estar dirigindo, eu posso estar lavando roupa, eu posso estar estendendo roupa, eu posso estar fazendo o que for. O céu está aberto. Amém? Outro elemento do culto que é importante, hinos e cânticos espirituais.
Tinha texto aqui, eu não botei, tá? Música, o que nós cantamos, o que nós falamos, ela tem que ser verdade bíblica. A gente tem muita, me perdoe a expressão, a gente tem muita porcaria por aí, dizendo que é gospel, que é cristã, né? O ensino que eu trago sempre olhe a fonte. Quem é essa pessoa que canta? Quem é essa pessoa que compôs? Como é que é essa letra? Procure na Bíblia se tem essa letra. Eu lembro que nas reuniões lá da Ormibã, tinha o pastor Samuel Espíndola, o pessoal às vezes vinha cantar, ele normalmente tomava o microfone depois, ele baixava o sarrafo no pessoal. Olha, não tem nada na Bíblia, né? Ele é bem velhinho já. Então, assim, mas, claro, não era para fazer assim, né? Mas nós temos que estar atentos para isso. O que nós estamos cantando? O que nós estamos, né, ouvindo? Tem que ter uma fonte. A fonte é o céu, a fonte é o Espírito de Deus que ministra sobre nós. Bem? Então, vê de onde vem para a gente poder, então, estar agradando a Deus e atrair a atmosfera, porque Deus não vai se mover com um cântico que não vem dele. E a Bíblia diz que Deus habita No meio dos louvores do teu povo. Tá? Só que não pode ser qualquer louvor. Tem que ter um cuidado com isso aí. Bem? Culto, isso é culto a Deus. É importante manter música em casa, ouvir. Lá em casa a gente está sempre ouvindo música. Sempre ouvindo louvor, né? Procuramos ouvir, então, um melhor louvor sempre. Outra coisa do culto é o serviço mútuo. Nós aqui viemos trabalhar, né? Vocês fizeram no início do culto um serviço, né? O serviço de intercessão pelo outro, um orou pelo outro, não foi isso? Serviço mútuo. O Maurício chegou mais cedo, né? Eu vi lá que o alarme disparou bem mais cedo que todo mundo. Pelo serviço. As meninas ali cuidando, o Rodrigo cuidando do som também, né? O outro recebendo o povo lá na porta, o outro lá atrás, né? O Maurício fez um cafezinho lá atrás, a Fabiana cuidando das crianças. Entende? Um serviço para que o mover de Deus se manifeste aqui, um trabalhando pelo outro, um preocupado com o outro. E esse serviço mútuo, ele ultrapassa o limite desse culto também. Porque todos nós oramos uns pelos outros todos os dias. Serviço mútuo. Sexta-feira estávamos aqui orando por todos, pelos projetos, né? Pelo Brasil. Amém? Outro serviço que nós temos, então, também é tributar ao Senhor, fazer os tributos de honra ao Senhor. Isso faz parte de serviço. Servirmos ao Senhor com a nossa renda. É culto. E aí, não é aquilo que eu digo que tem que ser, é aquilo que a palavra diz que tem que ser. E eu preciso me alinhar àquilo que a palavra diz para fazer. E uma coisa muito interessante, em especial nesse assunto, existem muitas teologias por aí, contrariando às vezes aquilo que a palavra diz. E aí eu pergunto, fica com aquilo que o Espírito diz, através da sua palavra, ou a teologia que é mais cômoda para ti? Então, tu quer atrair a presença de Deus, nós temos que nos alinhar, então, com o tributar ao Senhor a glória que é devida a Ele. Amém? Amém, gente? Amém. Então, o serviço também é uma obediência ao chamado de Deus. Tá? Chamado de Deus. Deus nos chama para servir. Eu estava uma manhã saindo para a base, para o expediente, e deu um problema no carro. E na casa da frente morava um coronel do exército. Quer dizer, um coronel do exército, um engenheiro, estava construindo a casa para esse coronel que veio morar ali. E o carro quebrou. E aí ele prontamente puxou o carro dele, já deu um problema na bateria do carro do vizinho, que a gente ia junto, e ele botou ali, a gente agradeceu para ele, e ele disse assim: se eu não vivo para servir,
eu não sirvo para viver. No reino de Deus é isso. Ele nos chama para servir. São as distorções de teologias, né? As pessoas querem ser abençoadas. Quantos querem ser abençoados aqui? Eu quero. Eu quero ser abençoado. Mas se essa bênção não operar transformação nas pessoas que estão do meu lado, Deus não vai me abençoar. Ou pelo menos ele não vai abençoar na dimensão que ele gostaria. Então eu tenho que pensar isso. Quando Deus me abençoar com aquilo que eu quero, o que eu vou fazer para ajudar o próximo? Para ajudar os irmãos, para ajudar, né? Que tipo de investimento? O que eu vou fazer? Então, esse evangelho, esse culto, ele tem que ser realmente integral. Eu tenho que receber de Deus e eu tenho que... Né? O apóstolo Paulo, na palavra de Ceas, pois eu recebi do Senhor aquilo que vos entreguei. Eu recebi do Senhor e eu abençoo vocês. Vocês entendem isso? Bem? Sim. Então, o Senhor, Ele nos aceitou, nos perdoou e nos trouxe a sua presença. Olha, a maior coisa, né, que me faz realmente trabalhar é saber que a presença dEle está comigo. A presença dEle está comigo. A presença dEle está contigo. Aonde tu vai? Está dentro do teu carro quando tu viaja. Está na tua cama quando tu está deitado. Né? Está na tua mesa quando tu está fazendo a tua refeição. Então, a gente tem que realmente atrair essa presença de Deus, entender, né, essa presença de Deus ali. Deus quer fazer algo maior. Amém? Então, finalizando aqui o culto, nós precisamos adorar o Senhor. Né? Mais conhecimento sobre culto, mais conhecimento sobre adoração a Ele, sobre a pessoa dEle, mais verdade, a palavra de Deus é a verdade, né? E nós andamos aí 4 anos com a declaração do líder máximo da nação, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E essa palavra ela tá nos céus do Brasil. Essa palavra está nos céus do Brasil. A verdade está vindo à tona, né? A gente está enxergando coisas. E a presença de Deus. Amém? Importante o culto. Importante. Vou convidar o Maurílio para a gente cantar o louvor. Só deixa eu dizer uma coisa. Essa palavra me despertou. Com relação ao culto, esses dias eu meditando na palavra, meditando assim sobre algumas coisas, me veio aquela palavra que diz assim: mais vale um dia na casa do Senhor do que mil dias em outro lugar. Então, quando nós escolhemos a casa do Senhor, muitas coisas acontecem na nossa vida abençoadoras. Porque é como o Enéas disse, quando nós nos reunimos, o Senhor, Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Então, sempre quando nós ficamos em dúvida, eu vou ao culto ou eu fico em casa, é uma escolha. Nós somos livres. Mas quando nós escolhemos a casa do Senhor, Ele está sempre nos observando, Ele está cuidando, e Ele está trabalhando em nossas vidas. Foi assim comigo, a minha experiência de vida como cristã, eu sempre preferi a casa do Senhor. E quando nós preferimos a casa do Senhor, Ele vem sobre nós e nos abençoa de forma sobrenatural. Porque quando nós saímos da nossa casa, a gente diz assim: eu escolhi estar na casa do Senhor, onde Ele ordena a vida para sempre e a bênção para sempre. E eu quero isso para mim.
E Ele sonda as nossas mentes e os nossos corações e Ele sabe o que é melhor para nós. É isso. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, né, com esse cântico. Novo cântico, né? Sim. Aleluia. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória. Pedindo que tu feche teus olhos. Feche teus olhos. E eu quero convidar, se tiver alguém que queira vir aqui na frente, se não está satisfeito com o seu culto, né? Com aquilo que está acontecendo, que é uma unção de Deus diferenciada para a tua vida. Uma unção para vencer, uma unção para animar, né? Uma unção para te fortalecer, uma unção para um propósito novo diante de Deus. Né? Realmente um viver diferente.
Eu quero te convidar para vir aqui na frente, nós vamos orar juntos. Vamos orar juntos e Deus vai fazer algo sobrenatural. Bem? E bem à vontade. Hoje eu quero estar na presença do Senhor. Hoje eu quero que esse culto seja um mar de mudança, de entendimento, de presença de Deus. Eu quero te convidar. Fique adorando o Senhor. Fique buscando a sua presença. Te adoramos, Deus. Te adoramos, queremos melhorar, Senhor, enquanto servos, enquanto homens e mulheres de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Formoso tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor, formoso tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, Pai, e uma vez brilhou. Vem cá, brilhar, resplandecer no meu viver de amor. Tua palavra ao povo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés para me lembrar que a minha recompensa é a tua glória vive em mim. Tenho sido ensinado sobre ser sempre agradecido a Deus. Sempre agradecido. Mas também ser inconformado. Eu quero mais. Orar agora. Se tu quer mais do Senhor, se tu quer provar de milagres, de prodígios, de maravilhas, de um tempo novo na tua vida, um tempo novo no teu ministério, né? de crescimento, né? Deus quer que tu cresça. Ele não quer que tu seja infantil espiritual. Ele quer que tu tenha experiências ocultas sobrenaturais. Entende? Esse é o momento. Né? Esse é o ato profético. Eu digo sim, eu quero esse novo tempo, eu quero esse novo culto, eu quero essa presença, eu quero essa glória de Deus por onde eu for. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu és Deus. Nós reconhecemos, Senhor, que este culto, Senhor, o Senhor está ordenando, Senhor, a vida de Deus, e a bênção para sempre. A vida de Deus, Senhor, onde esses que vieram, Senhor, eles sejam tocados pelo Senhor de uma maneira diferenciada, Deus. Diferenciada, Senhor. Haja crescimento, haja unção, haja glória de Deus, haja mover de anjos, Senhor, haja mover de milagres, Senhor. Sua oração, ela venha a ser diferenciada, Senhor. Ouvida dos céus. Senhor, a Tua palavra diz que há um memorial na Tua presença. Escreve esses nomes, Senhor, da Tua presença, porque grandes coisas provarão, grandes milagres provarão, grandes coisas, Senhor, se darão com base na vida dos Teus filhos. Suas casas serão tocadas,
Seus ministérios serão tocados. Seus negócios serão tocados, Senhor. A alegria, a saúde do Senhor virá sobre vocês. Correrão e não se cansarão, diz a palavra do Senhor. O Senhor coloca vocês por cima e não por baixo. Vocês serão cabeça e não cauda. Serão líderes de multidões. Estarão na frente. E o Senhor enche vocês de sabedoria para aconselhar, para orar. E aonde vocês forem, haja muita glória do Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, pela tua igreja. Abençoamos a igreja, Senhor. Abençoamos um novo tempo, Senhor. Queremos te oferecer mais, Senhor. Queremos derramar mais, Senhor, mais e mais, porque tu mereces. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, de toda honra, Senhor, de toda ação de graça. Nós te somos agradecidos pela tua presença, Senhor. Que honra para nós nessa noite, a tua presença e a tua unção neste lugar. Assim nós oramos, Pai, e abençoamos o teu povo no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Eu quero unção. Eu quero óleo. Maurílio pediu para o Maurílio toque do louvor aí para nós. Se mais alguém quiser unção, se tiver alguém enfermo quiser vir também, aproveite agora. E vamos ungir. Só bater as minhas Nova unção, Senhor. Uma nova unção. Venha teu sobrenatural sobre a vida da minha, Senhor. Ela possa crescer na intimidade do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a unção. O tempo todo, Pai. Em nome de Jesus. Graças ao Senhor. Portas que abriram na hora certa, Senhor, em nome de Jesus. Sobre a vida do Maurício, Senhor, não para servir, agradar o Senhor, outra seja, Senhor, outra Senhor, graça, é só bater eu já coloquei as minhas vestes brancas, eu estou só te esperando. As minhas vestes,
agradecemos, Senhor, pela tua missão neste lugar. E todos, Senhor, ao sair daqui, saiam cheios da glória do Senhor. Senhor, eu quero declarar um mover diferenciado sobre cada família. Amém, Senhor. Presença do Senhor, quebrantamento, busca pela palavra, o seu culto diário, o seu culto pessoal, o seu culto familiar, as células, Senhor, sejam abençoadas e prosperadas. E a semana que vem, Pai, nós possamos provar, Senhor, de testemunhos de muita presença e milagre do Senhor neste lugar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Bem-vindos sempre. Deus abençoe vocês. As minhas vestes brancas estão só te esperando. Vamos dançar. As minhas vestes Tchau, 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 tchau. Quem tá ali? Tchau para quem tá aí. Beijo, saúde, Deus abençoe.